Olá, tudo bem? Professor Marcos Soares Brasil aqui, autor do livro Falar Bem é Fundamental. Essa palestra, ela deveria ser presencial. Faz parte de um projeto PIBIC, que é a bolsista Tainara Guimarães, também com a participação da aluna voluntária Ludmila Rocha, sob a coordenação da professora Rosália Muniz, do IFMA Campus Centro Histórico, um projeto PIBIC chamado de A Oratória Aplicada ao Mestre de Cerimônias. Seria presencial, nós iríamos ter a oportunidade de treinar técnicas da oratória ao vivo, mas em função da pandemia, esse isolamento todo que o mundo está submetido, eu tive que adaptar tudo, trazendo aqui para o meio digital, virtual. Antes de nós entrarmos na parte técnica, prática dessa palestra, eu quero aqui trazer alguns fundamentos importantes que poderão ser úteis para você, mestre de cerimônias. Tríade do comunicador. A tríade do comunicador é composta de conteúdo, forma, tempo. Conteúdo, forma, tempo. Conteúdo do mestre de cerimônias é tudo aquilo que ele precisará apresentar durante o evento. Tem o roteiro que ele tem que seguir, tem o script que ele precisa ler, os conteúdos desse script. Ou seja, o conteúdo está ligado a tudo quanto for informação importante que ficará a cargo, sob a responsabilidade do mestre de cerimônias. O conteúdo é responsável por 50% do sucesso ou do fracasso de quem fala em público. Conteúdo é com o mestre de cerimônia, ele tem que estar preparado, ele tem que saber o que vai dizer. Forma é a maneira, é o formato, é o modo como o mestre de cerimônias vai apresentar o conteúdo. Nós sabemos que o mestre de cerimônia tem que ser formal. Ele não pode ficar solto, gesticulando à toa, ele tem que ser formal. Ele geralmente tem uma tribuna e ele precisa usar aquela tribuna e naquele espaço limitado, com poucos gestos, com gestos comedidos, ele deverá apresentar a sequência do evento. Então a forma do mestre de cerimônias apresentar o seu conteúdo, ela é formal. E tem o tempo, que é o time. Haverá alguns momentos que o mestre de cerimônia vai sair um pouco talvez do script, porque surgem imprevistos ao longo de um evento. Por exemplo, tudo certo, a mesa montada ali, todos os convidados para compor a mesa já estão ali, mas faltou uma pessoa. E vai chegando alguém, só que nesse momento que vai chegando mais alguém que deverá compor a mesa, tem uma outra pessoa falando. Essa é uma hora de um imprevisto, do jogo de cintura do mestre de cerimônias para saber como ele deverá conduzir o processo. Por exemplo, como incluir e que momento incluir aquela pessoa que deveria estar na mesa e chegou atrasada por alguma razão. Isso foge do script um pouco. Então, o tempo, o time, a sensibilidade do mestre de cerimônias para perceber a hora exata de interferir na formalidade da sua apresentação. Conteúdo, forma e tempo. Isso é chamado de a tríade do comunicador ou a tríade do mestre de cerimônias. Outros aspectos importantes da oratória que deverão ser trabalhados pelo mestre de cerimônias ou pela a mestre de cerimônias tem a ver com os fundamentos da boa comunicação ou fundamentos da boa oralidade. O mestre de cerimônias tem como primeiro grande fundamento as palavras. As palavras que ele deverá pronunciar ao longo da sua apresentação. Não é somente a questão de conteúdos a serem expressados, mas as palavras. Quais são as palavras de ligação? Quais são as palavras que irão merecer mais destaque ao longo de sua apresentação? Ele vai anunciar alguém, como é que ele deverá fazer com que as palavras possam realçar o melhor daquela pessoa, daquele palestrante que será anunciado. Então, um grande fundamento é como lidar com as palavras, o uso correto das palavras.
Outro grande fundamento é a própria voz. A voz, de certo modo, ela deve sobressair a tudo, porque a voz ela é um impacto direto com a audição do auditório. Se a minha voz fosse fanha, como eu estou falando aqui agora, a voz fanha, já imaginou um professor de oratória tendo uma voz fanha? Ou se a dicção fosse ruim? Então a voz, ela de certo modo é a própria imagem do mestre de cerimônias. Se a voz não for de qualidade, prejudica muito a empatia. O público vai sentir que são ruídos, ao invés de qualidade vocal. Eu estava num certo evento que havia uma mestre de cerimônias, mas ela fazia uma impostação vocal estranha. Senhoras e senhores, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu quero dizer que essa manhã será uma manhã inarrável para todos nós. Primeiro, inarrável para todos nós. Segundo, uma voz que não era normal. Uma coisa é ter uma voz de qualidade, a outra é ter uma voz imposta. Evite impostar a voz. Nós vamos treinar aqui técnicas para que a sua voz seja de mais qualidade, de forma natural. 3 funções da voz: representação, expressão e apelo. Essas são as 3 funções da voz. Quando estamos falando, nós falamos como se estivéssemos representando. E o mestre de cerimônias passa muito por isso. De certo modo, ele representa o tempo todo. A sua voz tem uma ligação estreita, direta com a representação vocal. Ele é um ator ou uma atriz enquanto fala em público. Deixa de ser uma pessoa, no bom sentido qualquer, e se torna alguém iluminado, que tem que iluminar o ambiente com a sua presença, com a sua postura e com sua qualidade vocal. Representação. Uma outra função da voz é de expressão. Expressar alegria, expressar entusiasmo, sem ser exagerado, dar vida às palavras, dar vida ao texto, ao conteúdo, fazer com que o ambiente seja um ambiente positivo. A voz como expressão tem muito valor para o mestre de cerimônias. Terceira função da voz, de apelo. E há, sim, alguns momentos que o mestre de cerimônias vai apelar, no bom sentido. Por exemplo, está tendo muita zoada, ou muito entra e sai de pessoas. Então é uma hora para saber usar o apelo. Senhoras e senhores, quero convidá-los a continuarem sentados, por favor, porque o palestrante já está aqui a postos para ser anunciado a todos. Convido, papapá. Então, o apelo sem ser apelação. O apelo para que as pessoas se sentem nos seus lugares, para que desliguem os celulares, se for o caso, ou tire do volume. A voz como apelo, mas que não seja algo negativo, que não seja uma apelação. Portanto, a voz tem 3 funções essenciais. A função de representação, de expressão e de apelo. Essas 3 funções o mestre de cerimônias utiliza o tempo todo durante as suas apresentações. Existem outros fundamentos da boa comunicação. O tom da voz, o ritmo de fala, a ênfase vocal e a empatia. O tom da voz é o tom correto, adequado, que deve ser dado para cada frase, para cada palavra, dependendo do ambiente, do tipo de cerimonial que está sendo apresentado. Existe um tom de voz para anunciar conteúdos de casamento, que é diferente, ou deve ser diferente, de um tom de voz para anunciar formatura universitária. São tons de voz diferentes. Então, o mestre de cerimônia tem que saber trabalhar o tom de voz adequado ao tipo de evento que ele está apresentando. O ritmo de fala não pode ser um ritmo constante o tempo todo. Não pode ser o mesmo ritmo o tempo todo, porque pode ser cansativo. Eu não devo falar rápido demais, nem devagar demais. Tenho que saber dosar o tom e o ritmo dado às palavras. O ritmo da fala tem uma relação direta com o encantamento, com a construção de um ambiente favorável para a boa oralidade. E a empatia. De certo modo, meu caro mestre de cerimônias, minha cara mestre de cerimônias, a empatia é a única ferramenta do
mestre de cerimônias, do palestrante, comunicador. De certo modo, porque tudo em torno da construção da imagem de quem fala tem uma estreita relação com a construção da empatia. Quando há empatia, há uma relação positiva com o ambiente, tanto presencial quanto virtual. Por exemplo, eu estou aqui falando virtualmente com você. Se não estiver havendo empatia da minha parte em relação a você, se não estiver transmitindo empatia, você não vai continuar assistindo essa palestra. Então, a empatia ela é construída pela roupa que se utiliza, pelo tom de voz, pelo olhar, pela qualidade vocal, pela maneira como o palestrante, o mestre de cerimônia se expressa. A empatia ela é a grande construção de imagem de quem fala em público. Então é importante saber o que as pessoas pensam a seu respeito, sim. É importante ter uma noção da imagem que você passa. Ah, aquela pessoa passou a imagem de uma pessoa chata. Isso é ruim para a empatia. A voz dela é uma voz que parece que não é normal, uma voz que parece que ela é construída de maneira artificial. Isso pode ser ruim para a empatia. Se a pessoa tem uns trejeitos esquisitos quando fala, pisca o olho de uma forma assim, assado, isso pode atrapalhar a empatia. Então, tudo aquilo que vier atrapalhar a empatia, eu preciso ter cuidado. Porque eu, mestre de cerimônias, diante da plateia, naquele momento, sou a estrela. Todos os olhos estarão voltados para mim. Então eu preciso ter uma imagem tão positiva, tão legal, tão agradável, que as pessoas olhem e aquilo venha a servir até como estímulo. Mas se o mestre de cerimônias ele não passar essa empatia, ele pode prejudicar sensivelmente a continuidade do evento, a continuidade das apresentações, da programação daquele evento. Portanto, a empatia tem que ser construída no dia a dia. Tudo em torno do mestre de cerimônias está ligado à empatia. Vou apresentar agora alguns momentos de uma palestra minha que tem tudo a ver com o que estamos falando aqui, uma palestra ministrada para uma outra área, para profissionais do direito. Mas eu achei coisas muito interessantes, eu quero expor agora para você. Preste bem atenção na sequência desse vídeo. Você vai falar, meça as suas palavras. A Bíblia, em sua sabedoria, citaram que eu sou teólogo evangélico e católico, fiz as duas teologias. A Bíblia tem uma frase muito bonita sobre isso. Diz que, mais do que uma frase, é uma concepção, diz que a língua é fogo. Fogo consumidor. Ela pode destruir um império. Que coisa forte. É por isso que eu ensino a importância de falar em público com muita tranquilidade. Porque tanto a sabedoria bíblica quanto a concepção grega e toda a história da humanidade, tudo isso nos mostra que o ser humano tem diante de si um dos grandes desafios: saber se comunicar. Saber se comunicar não é o mesmo que saber falar. Se alguém aqui estudou administração, além do direito, sabe que o grande nome da administração, Peter Drucker, austríaco, que morreu aos 93 anos, ele dizia o seguinte: 60% dos problemas de relacionamento humano derivam da ineficiência da comunicação. Em outras palavras, segundo esse homem, que fez um trabalho fantástico, que revolucionou tudo que é conceito que se tem hoje de administração, a palavra colaborador, nasce com ele e tantas outras coisas. Ele diz que o maior problema das relações humanas é um problema de comunicação. As pessoas se comunicam e às vezes não se comunicam. Comunicação é compreensão. Quando alguém está falando, a essência da comunicação é esta pessoa ser compreendida. Enquanto eu não for compreendido, não está havendo comunicação. Muleta vocálica, ela é muito presente no dia a dia. Então, vou dar aqui um exemplo para vocês, de muleta vocálica. Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Marcos, tá? Eu espero que vocês gostem muito da nossa aula, né? Do nosso encontro, entendeu? Porque eu acho que vai ser muito bom essa noite estar aqui com vocês, né? Entendeu? Sabe como é que é? Então, né, tá, entendeu? É chamado de muleta vocálica. É uma das maiores pragas da comunicação humana. Por que se usa o né? É uma tentativa de encontrar uma reação do interlocutor. Eu falo alguma coisa né e você meneia a cabeça, opa, ele concordou comigo. É o né.
tá, o tá é aquela insegurança. Você entendeu? Tá entendendo? Tá, então o tá, entendendo? Tu entendeu? Agora eu tenho uma amiga que ela faz pior. Ela não somente fala assim, ó, não só diz, Marcos, você entendeu, ainda pega no ombro. Tu tá entendendo, Marcos? Tu entendeu? Ainda faz isso. Tu tá entendendo? É chamado de muleta vocálica. É uma praga, é um vício terrível na comunicação das pessoas. A tua voz é a tua marca sonora. Através da tua voz, você projeta quem é. Voz fraca. Pessoa, às vezes, que tem voz fraca, mostra que é fraca. De personalidade, de decisão, insegura. A voz define o ser humano. Quanto mais for trabalhada a sua voz para que ela consiga ser completa, mais força você vai ter. Estou falando para você de um dos grandes segredos da oratória. A qualidade da sua voz. Ter voz que consiga projetar segurança, projetar capacidade de influenciar, firmeza e tudo mais. Não fique contente com a voz que você tem, você pode ser muito melhor. Você sabe que a palavra, ela é o poder? Alguns falam assim, a palavra tem poder. Mas a palavra é muito mais do que isso. Ela é o próprio poder. Fique atento a esse vídeo. As palavras, elas podem construir ou destruir. Há quem diga que a palavra tem poder. Eu vou mais longe. Eu digo que a palavra é o próprio poder. Deus criou o mundo pelo uso da palavra. Você pode criar uma nova realidade a partir da palavra. Se a sua palavra for inspiradora, se você usar a palavra com entusiasmo, se você encantar as plateias com as suas palavras, elas podem construir favoravelmente para você uma nova realidade. A palavra é o poder. Preste bem atenção. Alguém, ao acordar, resolve acordar dizendo o seguinte, meu dia hoje vai ser terrível. Possivelmente esse dia venha a ser terrível mesmo. Essa pessoa acordou dizendo como seria o dia. Ela definiu com as palavras o seu próprio dia. Eu tenho que acordar, me levantar e dizer, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Hoje vai ser o dia em que eu vou me realizar. Hoje vai ser o dia em que as coisas darão certo. Hoje vai ser o dia em que grandes vitórias irei conquistar na minha vida. A palavra é o poder. Deus criou tudo pela palavra. Deus criou o mundo pela palavra. Deus dá muito valor à palavra. Tanto valor que a Bíblia é a palavra de Deus. Então a palavra tem que ser o seu poder. Você deve conhecer, sem dúvida, grandes mestres de cerimônias. Mestres de cerimônias iluminados, que marcam aonde estão. É possível também que você queira e esteja lutando para ser um referencial. Eu quero agora entrar num segundo momento dessa apresentação. Ele é mais específico, ele é mais prático. Você poderá utilizar este momento e usar em outros momentos que irei expor aqui agora, que tem a ver com as técnicas da oratória voltadas para os mestres de cerimônias. A grande técnica do mestre de cerimônias chama-se TBF, Técnica do Bloqueio Físico. Que técnica é essa? Por que ela é a principal técnica? Porque ela trabalha com 3 grandes conquistas. A TBF, ela trabalha com a conquista do próprio corpo. Em primeiro lugar, as manias que o corpo tem, a TBF vai corrigindo. Eu conheci uma pessoa que toda vez que ia falar em público começava a coçar o famoso cutelo. Ela não sabia que estava coçando esse cutelo. Sabe por quê? Porque era um hábito, mau hábito. Estava com a mania o tempo todo de fazer isso enquanto ia falar em público. Tem gente que faz isso. Tem gente que às vezes coloca a mão no bolso sem perceber que está colocando a mão no bolso. Então a TBF ela é importante para a gente poder corrigir as manias do corpo. Segunda coisa fundamental da TBF é que ela trabalha o domínio da adrenalina. Aquela química que vai subindo até para a fronte. A pessoa ficando tensa, nervosa, as ideias somem. Parece que começa a suar frio. Eu já vi alunos meus suando tanto, mas tanto que ficava ensopado aqui debaixo desta área aqui, porque ela não estava tendo controle
da sua própria realidade orgânica. E o sistema nervoso, quanto mais tenso fica, mais ele causa impacto na adrenalina. E há pessoas que perdem o senso, há pessoas que trocam palavras, há pessoas que dão o tal do branco, que é preconceito. Por que é branco? Por que não é preto, amarelo, azul? É branco? Ah, não sabe nada, deu branco. Mas tem gente que dá o tal do branco, que as ideias somem. Olha para o papel e parece que não tem papel ali, parece que não tem roteiro. Então a TBF ajuda a treinar o domínio sobre a adrenalina, controlar o sistema nervoso, controlar a respiração, deixar o corpo tranquilo mesmo sob tensão. E a TBF, sobretudo, ela é importante para dominarmos o auditório. Preste bem atenção. Diante do auditório, nós somos vistos como, entre aspas, adversários. Sou eu aqui sozinho e um auditório tentando encontrar defeitos em mim. Eu aqui sozinho e um auditório a ser conquistado. O domínio do corpo será essencial para termos domínio sobre o ambiente, domínio sobre as pessoas. As pessoas têm que sentir que estão ali diante de alguém que passa confiança, que passa segurança, que passa domínio do ambiente. Então a TBF é uma técnica fabulosa. Como é que se treina a TBF? Vamos imaginar que agora vamos ficar aqui de lado, eu vou olhar para o espelho. Tem um espelho ali na frente. Eu devo fazer o seguinte, eu posso pegar o celular, como estou fazendo agora, posso pegar o celular, ou posso pegar um livro e vou fazer leitura em frente ao espelho sem mexer nada, só cara a crachá, sem mexer nada durante 10 minutos, treinando, olhando para o celular, olhando para o livro e só levantando os olhos. Então eu vou olhar agora para você. Vamos imaginar que agora você seja o meu espelho. Estou aqui olhando para o celular e olhando para a câmera, sem mexer mais nada a não ser os olhos. Esse treino, eu posso fazer isso por 10, 15, 20 minutos. Quanto mais tempo fizer, mais domínio terei sobre as manias do corpo, sobre tudo em relação ao meu organismo. O objetivo é deixar o corpo tenso, deixar o corpo sem mexer nada. Essa tensão toda, que eu passo a ter domínio sobre ela, vai fazer com que eu tenha domínio sobre o meu próprio corpo. Ao longo da história, os profissionais que treinam quem vai falar em público sempre defenderam e defendem que é preciso ter domínio sobre o próprio corpo. Porque no ambiente onde estivermos, ou até mesmo aqui no ambiente virtual, tudo em volta pode tirar o controle da situação. E o nosso corpo tem que estar sob o nosso controle. Senão, qualquer coisa no ambiente poderá nos tirar do sério e atrapalhar a nossa qualidade enquanto comunicadores, enquanto mestres de cerimônia. Então, a TBF é uma técnica completa. Treine leitura de texto em frente ao espelho. Coloque pessoas filmando você enquanto você faz vários exercícios de treinamento da TBF. A outra técnica importante é a dicção. Ela é mais específica. Dicção significa dizer a palavra toda. Dicção dá realce à boa comunicação. Seu Raimundo, idoso, cansado de estar confinado, resolveu sair apressado para comprar na farmácia ao lado. Tem dimetilaminofenil dimetilpirazolona? Como é que é? Perguntou o vendedor assustado. Dimetilaminofenil dimetilpirazolona? O senhor poderia traduzir, pois nada eu entendi. Cibalena A, rapaz. Será que agora deu para entender? E por que o senhor não disse Cibalena A? Seria mais fácil saber e mais simples pronunciar. Porque dimetilaminofenil dimetilpirazolona é melhor para minha dicção treinar. A outra técnica é a articulação. A articulação é chamada também de o desenho da dicção, o desenho das palavras, dizer vogais e consoantes inteiras. Quando a pessoa tem uma boa articulação, se percebe na leitura dos lábios o que ela está dizendo. Então, treinar a articulação ajuda nesse desenho das palavras. Respiração diafragmática. Tem muita gente que se cansa rápido quando vai falar. Há outras pessoas que a garganta começa a falhar, ela fala da garganta.
Muita gente fala da garganta, poucos falam utilizando, explorando o diafragma. Quando nós treinamos falar do diafragma, não precisamos falar impostando a voz. No passado havia até um curso chamado impostação vocal. É uma impostação, não é natural. Como é que eu posso ter uma voz que não deverá ser vista como impostada, mas de qualidade vocal? Quando é que eu posso ter uma voz de qualidade? Quando eu treino a respiração diafragmática. Precisamos falar com o corpo todo. Já dizia Glorinha Beth Miller, falar bem é dar um abraço sonoro em quem nos ouve. A sua voz, sua dicção, respiração adequada, postura, empatia, tudo isso constrói o chamado abraço sonoro. Essa palestra é para você, mestre de cerimônias, para que você desenvolva suas qualidades orais e encante plateias, aonde você estiver, de maneira cuidadosa, sem ser a grande estrela do evento, mas tendo uma postura firme, encantar com a presença, com a qualidade vocal. Essa palestra é para você que busca cada vez mais ser excelente na sua função de mestre de cerimônias. Eu agradeço as alunas que me convidaram para ministrar essa palestra, a professora Rosália, parabenizo a todas elas por esse projeto, Oratória Voltada aos Mestres de Cerimônias, é algo realmente interessante. Tem muito que ser explorado ainda em relação a esse tema. Eu espero aqui com esta orientação contribuir com o teu sucesso. Um abraço.